A Volkswagen do Brasil foi convocada pelo Ministério Público do Trabalho para uma audiência no próximo dia 14. A montadora alemã está sendo acusada de graves violações aos direitos humanos e trabalho escravo na chamada Fazenda Volkswagen em Santana do Araguaia, no Pará, durante o regime da ditadura militar. Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com o padre e professor universitário na UFRJ e um dos fundadores do movimento Humanos Direito, Ricardo Rezende Figueira. Boa noite, padre Ricardo. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite para todos nós. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Padre, fala pra gente dessa denúncia aí envolvendo a Volkswagen do Brasil, com possível trabalho escravo no regime da ditadura militar, na chamada Fazenda Volkswagen lá no Pará. Padre, nós estamos em 2022, muita coisa tem para se falar sobre essa questão, não é mesmo? Porque esse crime da escravidão, ele se deu de forma muito intensa nos anos 70 e 80. E foi um período que se deu em função de projetos aprovados pela SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. O governo brasileiro chamou os maiores empresários brasileiros e estrangeiros para aplicarem na Amazônia, mas não controlou o que estava sendo realizado. E esses empreendimentos, eles queriam derrubar a floresta para plantar capim e criar gado. Mesmo uma empresa como a Volkswagen, que era montadora de carro lá em São Bernardo, no sul do Pará se transformou em empresa agropecuária. E outros grupos empresariais, foram muitos que fizeram isso. E havia dois tipos de funcionários. Um grupo de funcionários, a empresa, para eles, assinou a carteira, para eles assumiu os compromissos trabalhistas previstos pela legislação brasileira. Mas para a grande maioria, para aqueles que iam executar trabalhos temporários, a empresa não fez isso. Para esses, que eram milhares, uma entrevista recente do senhor Brugger, Frederico Brugger, que era o suíço que gerenciava a fazenda, ele deu uma entrevista esse ano dizendo que tinham 7 mil trabalhadores nessa circunstância, isso é, terceirizados. Ele não explicou se 7 mil era por ano ou se 7 mil foi a totalidade de trabalhadores que foi utilizado nessa forma de atividade lá na fazenda. Mas, para estes, ela terceirizava, ela contratava pistoleiros, que eram transformados em empresas empreiteiras, como o Chicó, o Abilão, Adão Modesto, diversos, né? O Gringo, diversos faziam essas atividades, e eles retinham as pessoas sob o pretexto de dívida. Então, eram homens armados, buscando gente em diversas regiões do Brasil, especialmente no Nordeste, no Centro-Oeste, e essas pessoas eram levadas para trabalhar na fazenda Vale do Rio Cristalino, não podiam mais sair em função da dívida contraída no deslocamento até a fazenda e depois da dívida que era construída dentro da fazenda. Então, para comer, o trabalhador tinha que comprar do barracão do empreiteiro. Para construir o barracão onde eles iriam se hospedar e iriam ficar trabalhando, então tinha que comprar uma lona. Isso também entrava como dívida, material de proteção, instrumento de trabalho, tudo era cobrado. E num preço acima, inclusive, do mercado. O que se dava nesse caso era dívida e mais dívida. Então, o trabalhador, em geral, não questionava a servidão por dívida. Em geral, ele acreditava que quem devia era obrigado a pagar. Se ele saísse, ele seria um ladrão, ele estaria cometendo um crime. Mas quando as relações ultrapassavam aquilo que o trabalhador achava admissível, por exemplo, deram comida podre para ele comer, ou houve espancamento, houve estupro, houve assassinato, ou, por alguma razão ele podia achar, bom, mesmo devendo, eu tenho direito, eu vou fugir, eu não quero me submeter a isso. Então, houve fugas. Então, para ver a fuga, você tinha que sair primeiro da prisão da alma, né? Você tem que admitir que o que está se passando com você é uma ilegalidade. E o gato empreiteiro, que está errado,
não é o trabalhador que está errado, é o empreiteiro, ou a fazenda. Ele tem que admitir isso. O segundo, fugir não é brincadeira, porque tem que enfrentar a mata, que ele nem conhece, ele vem de outras regiões. Ele vai sair pela mata, pode encontrar onça, pode encontrar cobra. Terceiro, ele pode ser capturado por algum dos pistoleiros que trabalha para a fazenda. Então, e se ele for capturado, ele pode apanhar e vão colocá-lo para trabalhar de novo ou vão matá-lo. Então, esse era o drama, em geral, de muitas propriedades. E uma das propriedades que fez isso com muita intensidade foi a fazenda Vale do Rio Cristalino, que pertencia à Volkswagen do Brasil. E as denúncias foram muitas ao longo da década, mas em 1983 recebemos uma denúncia, porque antes eu tinha recebido denúncias antes, a comissão pastoral até tinha recebido denúncias de algo que já tinha se passado. E nós queríamos fazer um flagrante. Então, de repente, 3 saíram da fazenda do município de Santana do Araguaia, escaparam e foram para o Mato Grosso, onde a família deles morava, na prelazia de São Félix do Araguaia. O bispo lá era um bispo espanhol muito conhecido nacionalmente, internacionalmente, que é o Pedro Casaldáliga. Então, eles então me ligaram, eu coordenava a Comissão Pastoral da Terra Araguaia Tocantins, ligaram dizendo, olha, temos 3 trabalhadores que conseguiram sair da fazenda e estão aqui, e eles revelam que tem outros, talvez 600 lá dentro da fazenda ainda, e a situação de muita violência é uma situação de escravidão. Eles estão muito mal, é uma situação muito difícil. Aí eu peguei o avião e fui a São Félix do Araguaia, eu morava em Conceição do Araguaia. E fui lá para ouvir os 3 trabalhadores, e um deles eu peguei e fui com ele de avião até Conceição do Araguaia. E em Conceição eu telefonei para o governador do estado, que era um governador novo, tinha recém-eleito. Era um governador do grupo chamado Os Autênticos do PMDB, era o Jader Barbalho. E ele tinha prometido, na campanha eleitoral dele, que os pistoleiros, era melhor os pistoleiros saírem todos do estado, porque no dia da posse dele, ele já ia prender todo mundo. Todos os pistoleiros do estado seriam presos. Então, ele tinha feito uma campanha falando em reforma agrária, em direito no campo e tal. Então, Sim, desculpa. Desculpa, padre. Padre Ricardo, eu queria te perguntar, inclusive, sobre essa denúncia que foi feita lá em 83, sobre este caso, sobre essa fazenda chamada Volkswagen, que você também colocou aí como Rio Cristalino. E naquela época, pelo que eu pude ler, pelo que eu pude pesquisar, a repercussão no exterior, principalmente na Alemanha, foi maior do que internamente aqui no Brasil, né? Como que ocorreu isso e como se deu essa denúncia? Você foi um dos responsáveis, teve o caso aí dos trabalhadores, o fato dos trabalhadores conseguiram fugir e chegou até você os fatos. Então, eu queria que você relatasse um pouco essa repercussão internacional que teve naquela época e aqui não tanto. De fato, com aquele trabalhador que eu trouxe do Mato Grosso, eu tentei fazer um flagrante. Então, eu queria falar com o governador do estado para ele mandar um delegado especial para a região. Mas não consegui falar com ele, apesar de ter marcado, não consegui falar com ele nem em Belém. Aí de Belém fui com o trabalhador para Brasília e o governador tinha vindo para o Rio, então não tinha como falar com ele. E conversei com o secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que era o Dom Luciano Mendes. Falei com o Dom Luciano, e o Dom Luciano falou, olha, se não consegue falar com o governador, então tem que denunciar. Aí foi convocada a imprensa para uma coletiva, e na coletiva em Brasília estava toda a imprensa brasileira, o Estadão, a Folha, o Jornal do Brasil, o Globo, o Correio Brasiliense, Veja, todo mundo estava lá. Mas ninguém repercutiu a matéria, houve um silêncio horrível da imprensa, né? Possivelmente porque não só porque era ditadura, mas principalmente porque a Volks fazia muita publicidade. Ela era a empresa mais importante de carro no Brasil, uma empresa rica e fazia muita publicidade. E talvez ninguém quisesse dispor com ela. Mas o Globo, o jornal O Globo, publicou uma notícia pequenininha no interior, lá dentro da matéria, do caderno. Aí
do primeiro caderno. E essa matéria pequena, a imprensa internacional viu, e aí teve uma repercussão, uma explosão internacional. O Japão, a Alemanha, a Itália, o mundo inteiro começou a publicar o fato escandaloso que uma empresa chamada Volkswagen, que estava pagando o historiador para verificar se ela tinha usado mão de obra escrava na Alemanha no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Ela estava pagando lá para verificar e ela estava usando mão de obra escrava no Brasil. Sim. A Volks recusou a denúncia, disse que não era verdade, que não procedia, que ia processar a Volks de Brasília, né? Da Alemanha. Mas eu consegui que o jornal dos sindicatos metalúrgicos, em São Paulo, em São Bernardo do Campo, publicasse denúncias. Então, tinha um silêncio da grande imprensa brasileira, mas a imprensa do sindicato de São Bernardo, sindicatos metalúrgicos, começou a publicar. E o sindicato tinha um operário, tinha um trabalhador que se transformou em deputado, que é o Expedito Soares. Ele era deputado estadual. E o deputado Expedito Soares, ele então começou a denunciar o fato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, na Alemanha, havia uma pressão da imprensa e uma pressão dos acionistas da Volkswagen, e no Brasil, o Sindicato de São Bernardo e o deputado Expedito repercutiram também. A empresa Volkswagen, então, resolveu convidar o deputado para ir dentro da fazenda verificar que eu mentia, que as denúncias não procediam. O deputado aceitou o convite, mas condicionou que houvesse uma constituição de uma equipe interpartidária e também que houvesse a presença da imprensa. A Volkswagen topou, aceitou a condição, e então 2 jatos saíram de São Paulo, um com a diretoria da empresa e outro com os 3 parlamentares, inclusive o deputado Expedito, que era do Partido dos Trabalhadores, e a imprensa. Então eles vão para a fazenda. Mas sem avisar a Volkswagen, o deputado me ligou, me telefonou dizendo, olha, eu morava em Conceição, né? Nós estamos indo para a Volkswagen. Você consegue ir para a região? Eu falei, consigo. Aí peguei um carro e fui para a Barreira do Campo. E lá eu chamei o presidente do Sindicato dos Trabalhadores, ele tinha denúncias, pedi para ele reunir pessoas que tinham denúncias também na região. Aí nos reunimos, ficamos lá aguardando. E os deputados dentro da fazenda explicaram que não começariam uma conversa sobre o problema antes da minha presença. A Volks disse, não, mas o padre Ricardo está lá em Conceição do Araguaia, está muito distante daqui. Ele disse, não, ele está em Barreira do Campo, não lembro, 80 quilômetros, 100 quilômetros da fazenda. Então estava relativamente perto. É verdade que a estrada era de chão, era asfalto não, né? Naquela época era mais precária. Então, a Volks tinha uma batata quente, que não tinha previsto a minha presença, não tinha previsto esse deslocamento da comitiva, porque ela tinha se preparado para onde a equipe ia se deslocar. E o deslocamento não encontraria com gente, encontraria gado, pasto e prédios bonitos, prédios feitos com dinheiro público, de incentivos fiscais, de dedução de impostos, empréstimos com a taxa de juros negativa e tal. Então, os deputados saíram de carro para me encontrar e, antes de chegarem à Barreira do Campo, vindo em sentido contrário, vinha um dos gatos. O Abelão vinha com um grupo vinha em sentido contrário em direção à fazenda e eles vinham saindo da fazenda. E os parlamentares, ao saberem que era um dos empreiteiros, um dos gatos, eles disseram, não, vamos conversar com eles. Aí os carros pararam e o empreiteiro perguntou, vocês estão aqui em função das denúncias desse padre? Eles disseram sim. E aí ele disse, esse padre é mentiroso, nós que somos sofredores, os peões são preguiçosos, eles que criam um problema para nós, nos dão prejuízo, e eu vou provar isso para vocês. E então o próprio Abelão convida a equipe para ir até a carroceria do carro. E na carroceria do carro mostra um homem amarrado. Diz, está vendo? Ele fugiu, nós tivemos que ir atrás, estou gastando tempo com isso, combustível,
ele ia me dar prejuízo, ia fugir com dívida. Né? Você viu como é que esse padre mente. Então, ele estava cometendo crime de sequestro, de cárcere privado, de trabalho escravo, e ele mesmo não sabia. Mas eu lhes pergunto, a Vox não sabia? Para entrar na fazenda, porque depois, quando eles me buscaram e nós fomos entrar na fazenda, nós fomos vistoriados para ver se tínhamos arma ou se tínhamos bebida. Então, se nós que éramos convidados, era uma equipe que tinha imprensa, deputados e o padre, né, 3 autoridades do Legislativo, se nós somos vistoriados, nós não podíamos entrar com arma, como é que os pistoleiros andavam armados? Como é que o gato ele conseguia entrar armado e carregando um homem amarrado? Então, significa que a fazenda sabia dos fatos, porque quem estava na portaria não era terceirizado, era empregado da fazenda. Sim. Então, a fazenda estava sendo cúmplice de um crime, né? Um crime grave, né? De tráfico humano, sequestro, prisão. E nós tínhamos informações sobre assassinatos. Padre, o senhor trouxe um relato muito forte e contundente, isso à época. A audiência agora está marcada para o próximo dia 14 na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília. Como é que a Volkswagen... Nosso tempo está, né, quase se esgotando, mas eu queria perguntar isso para o senhor. Agora, como é que a Volkswagen está se posicionando? O que fala a Volkswagen diante de toda essa documentação vasta que o senhor foi um dos responsáveis e apresentou ao Ministério Público do Trabalho? Padre. Olha, teríamos que fazer essa pergunta para o Ministério Público, mas pelo que eu saiba, ela ainda não se manifestou, ela vai para uma conversa, né? Eu só espero que, como ela reconheceu o crime da Volkswagen no passado, em relação aos operários de São Bernardo do Campo, ela assumiu compromissos, inclusive, de indenizações, de reparação, como ela fez na Alemanha, nos anos 40, como ela fez em 2019 em São Bernardo do Campo, que ela faça agora com os trabalhadores que foram escravizados na fazenda Vale do Rio Cristalino, no município de Santana do Araguaia. E acho que não só deve fazer em relação aos trabalhadores que foram vítimas, mas ela também tem uma responsabilidade com o país, porque ela cometeu um crime contra o país. Nós temos uma lei de 1888 que proíbe a escravidão. Sim. No Brasil, ninguém pode ser escravizado. E ela escravizou. Ela soube do problema. Tanto a direção da Alemanha quanto a direção do Brasil sabiam do problema. E em 83 nós fizemos a denúncia e em 84 incorreu novamente no crime. Então, hoje ela deve reconhecer esse crime, ela deve reconhecer esse problema e ela tem uma responsabilidade ética e moral de pagar. Ela deveria pagar muito mais do que isso, porque ela também fez danos ao meio ambiente, ela pegou terras públicas, né? Houve uma privatização de terra pública facilitada pela ditadura, né? A ditadura foi uma mãe para a Volkswagen. Ela, pela entrevista que o senhor Brugger deu, ela andou pegando terra também da área indígena, andou pegando mogno. Então, parece que não foi um crime só, é um coletivo de crimes. Sim. E não foi uma só pessoa, foi uma quadrilha, muita gente envolvida no mesmo crime. É verdade. É isso, então. Com certeza a gente vai continuar repercutindo esse assunto, que é gravíssimo, e como você bem colocou, Padre Ricardo, já houveram outros momentos em que a Volkswagen já assumiu erros parecidos, crimes parecidos. Então é isso, a gente com certeza vai voltar a falar desse assunto aqui no Revista Brasil TVT. Então conversamos com o padre, professor universitário da UFRJ e um dos fundadores do movimento Humanos Direitos, Ricardo Rezende Figueira. Muito obrigado, padre, pela sua participação. Abraço, padre. Até mais.